Seja bem-vindo a essa série que fala o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o inconsciente puro. Eu sempre, no início de cada capítulo, eu explico o Evangelho de João, porque é o mais espiritualizado de todos os evangelhos. Existem os outros evangelhos, todos, são belíssimos. Marcos, pragmático, naquele estilo romano, quase como se ele escrevesse para os romanos, mostrando o homem de ação, Jesus, o servidor de tudo, de todos. O Lucas, aquele estilo grego, bonito de escrever, poeta, Lucas era um poeta, escrevendo, mostrando o ser perfeito, Jesus o ser perfeito. Mateus escreve para o povo hebreu, mostrando, sobretudo, é o que mais mostra que Jesus é o mesmo Messias, é o Cristo que estava sendo esperado, mostrando aquela quantidade imensa de profetas lá atrás, que profetas são médios, dizendo a chegada do Cristo, apontando que o Messias chegava, e até alguns dando mais ou menos a época que isso ia acontecer. E o Espiritismo é que é a chave para entender o Evangelho de João. Não só o Evangelho de João, de entender o Cristo, porque o ensinamento do Cristo ia ser deturpado com o correr do tempo por causa de alguns dogmas criados pela teologia. Normal do ser humano, o ser humano faz parte dessa caminhada evolutiva. Ele sabia tanto que Jesus diz, depois eu vou mandar o Consolador prometido, relembrar tudo de novo, dizer tudo que precisa ser dito, relembrar de novo. E o Espiritismo é esse Consolador prometido que vem relembrar de novo o Cristo. Por isso que o Espiritismo aponta Cristo, porque só que aponta embaixo de uma ótica um pouco diferente da maioria da ótica apresentadas pelos teólogos. E o inconsciente puro, que seria a essência divina, que tem algumas pessoas que chamam self de Jung, ou outros termos de alguns filósofos do passado, mas na realidade o que eu quero dizer é que essa essência divina é a parte de Deus que está dentro de cada um. Por isso que Jesus diz, vós sois deuses, diz lá no próprio João. E aí, você conhecendo o inconsciente puro de Jesus através do Evangelho de João, você tem uma ideia pálida do que é Deus. E ao mesmo tempo tem uma ideia das possibilidades imensas do seu inconsciente puro. Então Jesus veio acordar esse inconsciente nosso, é como se ele viesse soprar, quando ele diz soprar o Espírito Divino, soprar o Espírito Santo, porque a essência divina nossa é o Espírito Santo, que ele vem acordar para as possibilidades infinitas de cada um de nós. Nós somos filhos de Deus e as possibilidades nossas são imensas. E Jesus veio acordar, por isso que ele diz, o que eu faço qualquer um pode fazer e muito mais. Olha o que ele está dizendo que você é capaz. Neste capítulo, o título é A Ressurreição de Jesus. Lá no Evangelho de João, escrito por João, o Evangelho que foi traduzido aqui para o português pelo Ferreira, essa que eu estou pegando aqui, a tradução atualizada do Ferreira. Eu sempre falo, eu poderia ter pego outras traduções. Tem várias traduções do Evangelho, e boas, muito boas. Eu gosto da tradução de Jerusalém, eu gosto da tradução do Haroldo Dutra, eu gosto dela, o trabalho do Severino, que coisa boa, o Severino. Mas o que eu chamo a atenção, nossa, o Cavalcante lá da Paraíba, aquele dentista que fez um belo trabalho, não continua fazendo. E quando você escolhi esta,
porque era a mais lida no Brasil, por isso que eu escolhi, que é a mais lida, inclusive, pelos companheirinhos evangélicos. Então, nesse capítulo 20, você vai ver lá no capítulo 20 do Evangelho de João, ele diz, a ressurreição de Jesus. Diz, no primeiro dia da semana, Maria de Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Você imagina, ela vai de madrugada ainda sendo escuro, e viu que a pedra que estava revolvida, porque o túmulo era assim, era um buraco, depois se colocava uma pedra no buraco. Não é como nós fazemos, enterramos, cobrimos de terra, não era assim que fazia. E ele foi envolto, lembra no capítulo anterior, dizendo que José de Arimateia e o Nicodemos levou a mirra e o alóis e coloca no corpo e enrola com lençóis, aqueles lençóis brancos, enrola o corpo e coloca ali no túmulo e fecha com a pedra. E ficou guardas de plantão. Mas, no primeiro dia da semana, vai a Madalena, porque é o que podia ir, não podia ir antes. Vai para ver o corpo, porque ela, com as demais mulheres, iam fazer o ritual que normalmente faz, levar uma série de incensos, de coisas que o povo faz, que não pôde fazer naquele dia, que é muito interessante quando você vai vendo lá atrás a Maria, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta, quando ela derrama aquele perfume sobre Jesus, e Jesus, e até o Judas Iscariote condena, mas ela derrama um perfume tão caro, custa 300 denários, era melhor guardar para os pobres. Jesus disse, não, pobres vocês sempre terão, mas essa chance que ela está tendo, é como se ela estivesse embalsamando Jesus, ela estivesse prevendo já a morte de Jesus, e ela não tinha ainda falado aos discípulos. Ela coloca, porque depois eles quiseram colocar no corpo e não podia mais, porque esse corpo já não existia, tinha sido desmaterializado. Então é muito interessante. A Maria vai cedo, acende ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Ela foi ter, na realidade, com Pedro e com João. Com João, que Jesus tinha muita consideração. João era o mais jovem de todos os discípulos de Jesus. Começou adolescente lá com Jesus. Então, ela foi lá e foi avisar para eles. E disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ou seja, ela foi lá do sepulcro até a casa onde eles estavam. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram aos sepulcros. Ambos corriam juntos, ou seja, foram correndo porque aquela notícia era de espantar, era uma notícia em cima da outra. Jesus surpreendia ele o tempo todo, mas agora Jesus já tinha sido crucificado, já tinha estado no sepulcro. Como é que veio essa outra notícia agora, que o corpo desaparece? Olha que coisa interessante. Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, ou seja, o João correu mais rápido. O João era mais jovem, correu mais rápido. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, ou seja, naquele buraquinho ele entrou. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e o que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, ou seja, o Velho Testamento, que dizia que era necessário ressuscitar
e ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Essa ressurreição de Jesus é muito interessante, que é tão comemorada, e eu até entendo perfeitamente, porque na visão espírita você vai entendendo, aquele corpo foi desmaterializado, é normal. E aqueles lençóis estavam lá, ficou lá os lençóis. Só encontraram os lençóis. Mas nós vamos ver em outras partes na frente que, na outra passagem, que Madalena chega lá e tem 2 anjos juntos, ali juntos, onde era o lugar que Jesus estava sepultado, numa ponta e na outra, e falam com ela. É muito interessante, porque você veja, desmaterializou. Jesus ia materializar, que é o que normalmente eles chamam de ressuscitação, é a materialização do corpo perispiritual. Do corpo espiritual, como fala o Paulo, do corpo perispiritual, como diz Allan Kardec, nos estudos que ele tem com detalhes sobre o corpo, o perispírito e o espírito. Esse corpo perispiritual é de uma importância imensa, porque nosso corpo físico é cópia desse perispírito. Então o corpo perispiritual é como ele era. E Jesus depois vai aparecer aos discípulos como ele era, provando apenas, porque Jesus diz, tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. É assim que Jesus fala. Então Jesus aparece para os discípulos depois, conversa com eles. O corpo dele é visto. Ele materializou. O estudo de materialização é tão estudado no Espiritismo. Quem conhece o Espiritismo entende esse fenômeno de materialização. Entende que isso, se outros espíritos podem fazer, imagine Jesus com um grau de conhecimento e de possibilidades imensas. Jesus era o mais evoluído espírito que a Terra já conheceu. Jesus é um dos construtores da Terra, ele dirige a Terra desde o início da formação da Terra. Então ele, quando aparece, é como Jesus, ele diz, o que eu faço qualquer um pode fazer. O que é que ele está dizendo? Isso que chama ressurreição, a ressurreição de Jesus, todas as pessoas que morrem continuam vivas, todas. Só que tem alguns que aparecem nos sonhos para as pessoas. Tem alguns que aparecem para aquelas pessoas que têm capacidade de ver, videntes, que têm capacidades de ser sensitivo, ser paranormal. Existe isto. Isso não é só no meio espírita. Está cheio de pessoas que dizem, eu sonhei com meu parente, eu vi meu parente, ele apareceu para mim, disse que estava bem, que estava mal, que precisava que fizesse uma oração, veio pedir perdão, veio dizer que está muito bem. Isso é comum. São milhões de casos isso. Em todas as religiões tem isto. Normalmente todas, eles mostram casos assim. Aparição depois de morto. Então Jesus, quando apareceu, é como se dissesse ali, olha, ninguém morre, o Espírito continua. Eu vim para ensinar isso para vocês, para mostrar para vocês que é a conquista do reino de Deus que não está aqui nem acolá dentro de cada um, como ele diz. Acordar para você entender esse fenômeno depois da morte. No caso de Jesus, chama a ressurreição porque ele apareceu como se aparecesse o corpo, é o corpo espiritual, por isso que desaparece. O corpo espiritual, por isso o corpo perispiritual é diferente, tem uma densidade diferente dessa nossa. Ele já está numa quinta essência. É por isso que um corpo espiritual, ele atravessa uma parede, a parede está fechada, as portas estão fechadas, ele aparece. Aconteceu com Jesus, mas acontece com milhões de casos estudados. É assim que ele pode aparecer, porque a densidade dele, a capacidade de penetração é muito maior. Ele não tem essa densidade. Quanto mais físico, mais grosseiro, quanto mais vai se quintessenciando, fica melhor. Já está numa nova dimensão, numa quarta dimensão, é mais fácil de você entrar na terceira dimensão, como é o caso nosso. Então, Jesus aparece, a maior lição da ressurreição é dizer,
a vida continua. O espírito não morre. Aí as pessoas dizem, ah, Jesus ressuscitou porque Jesus é diferente. Alguns dizem, Jesus é Deus. Não, Jesus ressuscitou, mas todos nós também ressuscitamos. Não só materializar, porque alguns que vai precisar, no caso de Jesus era muito importante, porque ele precisava acordar essa gente para o trabalho sublime que ele veio implantar aqui na Terra, ou seja, está lá no coração do homem o reino de Deus. Jesus veio para isso. Então a lição de ressurreição é uma lição belíssima, que não termina só aqui nesse versículo, ele vai continuar nos outros versículos, porque Jesus vai ficar aparecendo várias vezes para vários discípulos dele. Ele fica durante 40 dias aparecendo aqui para vários. Alguns casos foram registrados, outros nem todos foram registrados. O João registra alguns, como outros registram outros casos. O João é diferente, porque 90% do evangelho do João só está no João. Os outros, às vezes, dividem alguma coisa. Do João é praticamente quase que único, 90%. Na ressurreição, que as pessoas dizem que a grande lição, e é, a vida continua. O espírito não morre. Isso daí é algo fantástico. E o espírito vai colher o que plantou. Aí também é muito importante. O Allan Kardec tem um livro chamado Céu e Inferno. Quem nunca leu, leia O Céu e o Inferno. Ele faz umas entrevistas com espíritos mais variados. Espíritos endurecidos, espíritos medianos, espírito que suicidou, espírito que matou, espírito que viveu bem, espírito felizes, espírito que está numa condição infelizes, porque ele vai dizendo de acordo com a sua maneira de ser, será o que você refletirá no futuro. Porque quando a gente desencarna, nós continuamos o mesmo, com a única diferença que já não tem esse corpo físico, mas nós temos o corpo espiritual. Entramos numa nova dimensão, e nesta nova dimensão nós vamos fazer uma série de reflexões, inclusive que aproveitamos dessa atual reencarnação. É muito importante a compreensão do que estamos fazendo com a nossa atual reencarnação. Com certeza, uma das coisas mais belas dessa reencarnação é refletir sobre os ensinamentos desse mestre chamado Jesus de Nazaré, professor sem igual, que veio dizer para nós: busca o reino de Deus e as demais coisas será dada como acréscimo. Prioriza primeiro as coisas do reino de Deus, que esta é a mais importante. Meu irmão, que Jesus te guarde, te proteja, te dê paz para você e sua família, seus amigos. E a ressurreição de Jesus é prova insofismável que a vida continua, que o espírito não morre, que nós somos, na realidade, imortal. Deus te guarde, até o próximo encontro nosso.